a Deise da Miranda Madaré, ela pergunta se existe um perigo relativo para a América Latina e o Brasil, porque o presidente Lula mantém relação aparentemente cordial com o presidente Hugo Chávez. Porque o Lula é o perigo. Ele é o próprio. Ah, meu Deus. Olha, por exemplo, o governo americano está fazendo de conta que não sabe disso. Está fazendo de conta que o problema é só o Chávez e que o Lula é bonzinho. Está fazendo isso que está ainda tentando tirar a dúvida para ver se consegue conquistar o Lula. Mas não vai conseguir. Isso é sonho, ilusão, poesia e romance. O Lula vou repetir pela 1000ª vez, o Lula foi fundador e durante 12 anos presidente do Foro de São Paulo. Ele é o responsável direto por tudo que está acontecendo na América Latina. Ele é um dos criadores do Hugo Chávez. Ele é um dos criadores da situação do narcotráfico na América Latina. Ele foi o grande protetor das Farc durante 12 anos. O perigo é o próprio Lula. Não acredito que esse é bonzinho, não. Esse é um comunista. Lula é um comunista, tá certo? É um homem pérfido, mentiroso, perigoso, duas caras. É só você ler as atas do Foro de São Paulo e comparar com o que ele diz e ver que o que ele assina como presidente do Foro de São Paulo é uma coisa e o que ele diz para vocês é outra coisa completamente diferente. O que ele diz para a corriola dele é uma coisa, o que diz para o público é outra. Sempre teve duas caras. Graça, quer comentar alguma coisa, Graça? Não preciso dizer mais nada. Eu quero só sugerir que visitem o Mídia Sem Máscara. Lá tem um bannerzinho para o Foro de São Paulo. Lá tem todas as atas e é possível as pessoas confirmarem aquilo que a gente afirma. Porque quando a gente fala essas coisas, muitas pessoas já me disseram, isso é a sua percepção, você é exagerada, você é catastrófica, coisas assim. Digo, bom, não sou eu que estou dizendo, está lá, foram eles que disseram, assinaram, escreveram e decidiram. E esse Foro de São Paulo, eu faço questão de bater sempre nisso. Não é, como eles dizem, o PT já está admitindo que existe o Foro de São Paulo, mas para eles é assim, uma agremiação de partidos, de pessoas preocupadas com a América Latina que se encontram anualmente para discutir. Não é isso. Não é isso absolutamente. É só ler as atas. É só ler as atas e ver, porque um grupo de partidos de esquerda que se reúne junto com os piores grupos terroristas do mundo. Terroristas e narcotraficantes e sequestradores. Quer dizer, esses grupos se reúnem, ficam 3 dias reunidos, estudando, debatendo, deliberando. No final, fazem um ato onde todos assinam concordando as estratégias para o próximo ano. Então, isso não é uma organização poderosa? Claro que é. Claro que é. Quem é que paga essas reuniões? Todo ano. Centenas de pessoas. Né? É onde que eles se reúnem? Na rua? Não, certamente estão muito bem acomodados. Né? Isso é muito bem estruturado. E não tem que apresentar contas, ninguém sabe quem pagou. Por exemplo, a gente dizer que essa coisa da Veja, a Farc deu dinheiro para o Lula, para a candidatura, muito antes disso ter acontecido ou não acontecido, a Farc já estava subsidiando essa reunião do Foro de São Paulo. Com certeza. Isso é uma coisa óbvia. A não ser quem foi que será que pagou isso? Foi o PSB, que não tem 3 militantes? Está entendendo? Ora, não é possível. Então quem subsidiou evidentemente, a organização rica. A organização rica e as Farc são a organização militar mais rica da América Latina. O orçamento das Farc é maior do que todos os orçamentos militares da América Latina. Então, quer dizer, é muito dinheiro que pode financiar o terrorismo, o narcotráfico, os sequestros, as mortes. Para que existe jornal? Para que existe jornal? Para que existe noticiário de televisão se é para esconder tudo isso? Para que existe a Folha de São Paulo, senhor Otávio Frias? Se o acontecimento mais importante, para que existe esse seu jornal? Senhor Otávio, eu mesmo escrevo nesse jornal. E gosto de escrever lá. E às vezes até gosto do jornal. Mas se o seu jornal, como todos os outros, esconde a existência da organização política mais poderosa do continente, da organização que exerce o poder sobre este país e vários outros, então para que serve o seu jornal? É a história da carochinha? É a história do Papai Noel? É a história de fada para enganar a criancinha? Nós chegamos a esse ponto, os donos do jornal são todos cínicos, mentirosos. Está entendendo? Não, olha, sugiro eu, quando um jornal anuncia uma cobertura honesta e esconde fatos desta importância, o jornal está fazendo propaganda enganosa de si mesmo. Tá certo? E se faz propaganda enganosa, o senhor telespectador, o senhor leitor, tem que dar queixa contra esse jornal da Delegacia do Consumidor. Se meia dúzia, vamos dizer, de leitores. Eu não posso fazer, porque eu sou jornalista profissional, eu estou lá dentro, eu não posso dar a queixa de propaganda enganosa contra a própria empresa com a qual estou trabalhando. Não tem sentido isso aí. A queixa seria rejeitada pelo simples fato de eu estar lá.
Mas se uma pessoa de fora, um leitor comum, apresenta esta queixa, não tem escapatória. Quer dizer, jornais que ocultam a existência do Foro de São Paulo aqui, agora não ocultam mais, porque de tanto a gente insistir, agora tem que dar o braço a torcer. Depois de ter mentido 12 anos, essa turma do PT, de fato existe, mas não é isso que estão dizendo. Que confiabilidade o senhor tem para dizer que não é isto, se durante 12 anos você dizia que não existia? Né? Quer dizer, isso é uma síntese, é uma coisa assim tão sem vergonha, que a gente custa a crer que isso está acontecendo. Mas é isto mesmo que está acontecendo. Nós estamos na mão de gangsters, de vigaristas, de bandidos. Não é para confiar numa única palavra do seu Lula, numa única palavra do seu Zé Dirceu, numa única palavra do seu Celso Amorim, numa única palavra do seu Marco Aurélio Garcia. Por exemplo, seu Celso Amorim, nesta sua cúpula que o senhor fez aí com os países árabes, tá certo? Eu recebi uma denúncia de que foram tomadas ali todas as providências para que não entrasse nenhum judeu. Não é nenhum judeu de Israel, nenhum israelense. Nenhum sujeito de origem judaica daqui do Brasil. Isto aí é crime de racismo. Eu não sei se a denúncia é procedente, mas ela está circulando na internet. O que o senhor vai dizer a esse respeito? O senhor não vai dizer nada, porque vocês vivem de varrer poeira para baixo do tapete. Né? Bom, então, já que você falou do desarmamento aí, o Adailton das Mercês, bairro Mercedes, ele diz que concorda com o jornalista e acrescenta que o Estatuto do Armamento é válvula utilizada pelos regimes totalitários que desarmam a população civil. Claro, então você vai criar assim, a classe dos privilegiados. Quem são os privilegiados? São os funcionários do Estado, os donos do Estado e aqueles 5 ou 6 grupos econômicos que são associados ao Estado, que vivem do Estado. Tá certo? Quer dizer, o Estado e sua clientela, exatamente como foi na Alemanha nazista, como foi na Itália de Mussolini e como foi na União Soviética. A União Soviética sempre teve grupos econômicos poderosos que viviam daquilo. Isso é que é o comunismo realmente, meu Deus do céu. Você está entendendo? O nosso comunismo não vai ser melhor do que foi na União Soviética ou do que foi em qualquer outro país socialista. Nós já estamos sob ele, estamos sob o governo desta classe de privilegiados totalitários, com as suas alianças capitalistas. Capitalismo só tem liberdade para essa gente. Mandir quer comentar uma coisinha? Eu acho assim, eu acho que não há meios nesse momento no país de se reverter essa tendência ao desarmamento, porque a população é completamente, vamos dizer assim, hipnotizada pela ideia de que ter arma é uma coisa ruim. Houve uma manobra de relações públicas e de marketing absolutamente bem sucedida, que gerou então uma espécie de algeriza moral que você tem a violência, que é uma atitude e que é um estado espiritual extremamente positivo, que com as pessoas de bom senso, de boa índole têm, foi usado contra você para transformar você numa espécie de vítima inofensiva, indefesa para não só a ação do Estado, como o nosso telespectador está sugerindo, como a qualquer espécie de violência. Então eu não acredito que seja possível reverter o quadro nesse momento, mas eu acho que há uma outra coisa que você pode fazer. Quer dizer, eu penso que, uma vez que esteja completamente consolidado o desarmamento, do ponto de vista jurídico, toda pessoa no Brasil que for assaltada, que sofrer uma violência, deveria procurar um advogado e entrar com uma ação contra o Estado, alegando o seguinte: bom, o Estado, ao me desarmar, assumiu a responsabilidade pela minha segurança. Não tendo cumprido com essa responsabilidade, o Estado me deve uma indenização. Se não milhares só o Estado, de pessoas... mas todo esse pessoal que fez a campanha do desarmamento, né? Muito bem. Se milhares de pessoas produzirem ações indenizatórias contra o Estado e os seus simpatizantes, né, eu tenho certeza que essa lei do desarmamento cai. Ela volta para trás, porque qualquer vitória nos tribunais inviabilizaria a própria aplicação da lei. O Estado passou a ser responsável por você, e agora, se ele não é capaz de cumprir essa responsabilidade, você tem direito de reclamar. Então, eu acho que dentro da absurdidade do desarmamento está também a possibilidade de nos livrarmos dele. Talvez seja essa a única atitude que se deve fazer agora. Eu queria incitá-los, eu queria sugerir aos cidadãos de boa índole que, ao serem vítimas de violência, que procurem os seus direitos e chamem o Estado à responsabilidade por aquilo que ele fez. Quer dizer, o Estado não quer que nós nos armemos.
ele quer tornar a pessoa indefesa, muito bem, então ele que vá atrás dos bandidos e os prenda. Se ele não faz isso, então, meu velho, vamos à justiça pedir uma reparação. Acho que essa é a única atitude decente que se podia fazer de agora em diante. Uhum. E continuando então a participação do Adailton aqui, né? Que ele disse que, desculpe, o Estatuto veio contradizer o que já está no Código Penal, porque ninguém pode portar arma sem estar com porte de arma. E a direção mata mais no Brasil do que a arma. Os acidentes com crianças provenientes de uso de armas são bem inferiores aos acidentes de trânsito. A arma branca sempre matou mais que armas de fogo. O que querem nos tirar é o direito da defesa do nosso país e família. Isso é da Adailton. E a Neri Marques, lá do Boqueirão, diz que se a lei do desarmamento está sendo respaldada em poucos acidentes domésticos com armas de fogo, sugiro que sejam fechadas as praias do litoral paranaense. Pois de novembro até hoje tivemos mais ou menos 200 afogamentos, que também foram acidentes, tá? Então, para você... Então, incrimine-se o mar. Mas é acidente, né? E o Fábio Olavo do Água Verde admira muito o seu trabalho, sempre lê os seus artigos e deseja por você uma boa viagem. Muito obrigado. Continuando aqui... falando de viagem, eu tenho que avisar aqui o espectador, este será o último programa do qual que eu farei aqui ao vivo e a cores. Né? Você fará a cores, mas não ao vivo mais. Ao cores, mas não ao vivo. Eu terei que, estando no exterior, onde eu estou indo como correspondente do Diário do Comércio de São Paulo, e também serei correspondente deste programa, obviamente, tá certo? Só que todos os meus comentários terão que ser mandados em gravação. E, naturalmente, as perguntas terão que ficar para a semana seguinte. Né? Então, eu vou responder todas as perguntas com uma semana de atraso. Mas o Monir estará aqui e responderá na hora, de maneira que não pense que acabou. Né? Não pense que agora vai ser a escola Horizonte e Franca. Nós estamos aí presentes, vamos continuar fiscalizando esse negócio e tentando responder na medida do possível. Claro que as perguntas são sempre em número maior do que nós podemos abarcar, porque o florescimento de absurdidade por esse Brasil é tão grande, né, que nem nós temos a capacidade, nem o Mídia Sem Máscara tem, a Nota Latina somada, todos nós somados não conseguimos dar conta do que tem acontecido, porque os produtores de absurdidades têm muito dinheiro. São todos os donos de jornais, todos os donos de canais de televisão, para que só fazem isso. Não cumprem o seu dever jornalístico elementar. Então, sobra para esta minoria. É um pequeno espaço, né? Olha, o Raimundo do Rebouças pergunta para a Graça como a senhora interpreta o atentado contra a Petrobras na Bolívia. Atentado contra a Petrobras na Bolívia. Ontem. Eu não vi. Ontem nem fiquei sabendo Não disso. tomei conhecimento. Então, ficamos sabendo agora, Raimundo. Me desculpe, eu não tenho condição de responder porque eu não vi. Puxa vida, vamos ver se semana que vem nós informamos então nós vamos falar. Semana que vem faremos uma análise disso aí. Com sem certeza. dúvida. Alguma coisa sai no Mídia Sem Máscara ou no Nota Latina que vai ser reativado semana que vem. E o João Alfredo do Portão, Olavo, o senhor acha que a ingenuidade das pessoas em geral, dos intelectuais de hoje, a ingenuidade existente no pré-comunismo e nazismo? O senhor pode comentar sobre o livro que o senhor está escrevendo atualmente? Não, não há ingenuidade nenhuma, o que há é esperteza. Quer dizer, todo este pessoal... Por exemplo, agora tem muita gente que está brabinho com o governo Lula, né, por um motivo ou por outro, mas que 2 meses atrás estavam assinando manifesto em favor de Hugo Chávez. Quer dizer, eles estão reclamando do Lula, o defeito do Lula ainda não é o Hugo Chávez. Né? Então esse pessoal sabe que com a ascensão desse regime comunista, eles vão ter poder. É isso que eles querem. Eles fazem parte, né, do aparato partidário. Eles fazem parte da máquina de dominação. Toda esta intelectualidade ativista, tá certo? Que tem todo o espaço na mídia, tá certo? Que ocupa todos os cargos na universidade, todos os cargos na instituição cultural, esta gente faz parte do esquema de poder. Quanto mais a esquerda sobe no Brasil, mais esta gente está bem de vida. E então eles sabem exatamente o que estão fazendo, não é que eles são ingênuos. E quando eles dizem, não, o comunismo não existe mais, isso aí é teoria da conspiração, eles estão se fazendo de morto para assaltar o coveiro. Isto é uma empulhação, não é ingenuidade, não. Por exemplo, esta semana houve um acontecimento fundamental. O presidente Bush, num discurso feito em Riga, Látvia, ele disse que nós americanos, nós agora não somos mais trouxas, nós não vamos mais fazer o que fizemos em Yalta, no famoso acordo de Yalta. Roosevelt praticamente concedeu metade da Europa
para Stalin, onde Stalin depois passou 40 anos fazendo um morticínio, fazendo um genocídio permanente. Tá certo? Eu acho que o presidente Bush não quis dizer a verdade sobre o seu antecessor, Roosevelt. Roosevelt nunca foi ingênuo, Roosevelt sabia o que estava fazendo. Tá certo? Roosevelt era pró-comunista mesmo. Roosevelt era um empregadinho de Stalin, sim, ele sempre trabalhou para isto. Ele sabia o que estava fazendo. Roosevelt é um criminoso tão grande quanto Stalin. Ele ajudou Stalin a matar essa gente toda. Ele entregou a Europa na mão de Stalin. Quando ele tinha todas as condições, quer dizer, o exército russo estava em frangalhos, ele não conseguia segurar mais nada. Né? E tudo o que naquela época alguns generais como MacArthur e Patton disseram, aconteceu. Disse, olha, isso aí vai ser pior do que foi durante a guerra. Ora, outro dia, veja, só de cristãos, eu dei aqui estatística no programa passado, só de cristãos nesses regimes morreram 13 milhões de pessoas depois disso. Sem contar outras vítimas. Quer dizer, o morticínio na China foi posterior à Segunda Guerra. A Segunda Guerra matou 40 milhões de pessoas entre todos os países. O governo chinês matou 60 milhões de pessoas só dentro da China. Quem ajudou a fazer isso? Foi o seu Roosevelt. Agora, o Bush, evidentemente, ele não pode cuspir na cara do seu antecessor, então ele diz que foi ingenuidade do Roosevelt ceder perante aqueles comunistas. Foi ingenuidade coisíssima nenhuma. Se eu fosse presidente dos Estados Unidos, também ia ter que disfarçar um pouco. Agora, de qualquer modo, é auspicioso que o Bush tenha percebido que não é para fazer mais isso, quer dizer, não é para dar moleza para esse genocida, como o Roosevelt deu. Agora, o Roosevelt não fez isso por ingenuidade, assim como essa intelectualidade nossa, intelectualidade ativista, não está sendo ingênua ao negar que existe Foro de São Paulo, essas coisas. E está sendo muito esperta, como o Roosevelt foi. Olha, o senhor Papa Negro Ronaldo saúda a jornalista Graça Salgueiro sua visita ao Paraná. Muito obrigada. Tá? E o Cláudio, da Vila Mariana, Munir, ele pergunta como que ele faz para encontrar o seu livro, qual a editora do Brasil que deu certo, lá de São Paulo. Então, olha, o livro a que você está se referindo chama-se O Brasil que Deu Certo, a saga da soja brasileira, escrito por Gilberto Zancopé e por mim. O livro acaba de estar pronto, será distribuído nos próximos 15 dias e você encontrará certamente em São Paulo em muitas livrarias. Agora, se estiver demorando, porque essas coisas às vezes elas emperram um pouquinho, você pode entrar em contato com a editora Tríade no seguinte endereço eletrônico: www.triadeeditora, tudo junto.com.br. Vou repetir: www.triadeeditora, tudo junto.com.br. Há um mecanismo de compra online, você consegue fazer isso diretamente. Muito obrigado pelo interesse. E o Marcelo do Boqueirão, ele pede para comentar sobre como vocês acham que vai estar a política em 2020, já que hoje não está boa e meu pai, há 30 anos, dizia que naquela época também não estava bem. Isso é uma coisa incrível no Brasil, como tudo piora. Uma vez eu fiz uma pesquisa entre os meus alunos, perguntando no que vocês trabalham, qual é a sua condição social, sua classe social, e como era do seu avô, bisavô, etc. Então, e geralmente era assim: meu bisavô era conde, né? Meu avô era advogado, meu pai é funcionário público, eu sou desempregado. Só tinha uma, no meio de 100 alunos, só tinha uma que tinha subido na vida, que era uma filha de um boiadeiro que tinha conseguido virar enfermeira. O resto, todo mundo estava indo para o buraco. Eu também tinha subido, porque a minha avó era lavadeira, meu avô era caçador, e eu já era jornalista. Né? Então, é só nós dois tínhamos subido na vida, os outros todos tinham caído. No Brasil parece que vigora aquele versinho do Antônio Machado: quão difícil é quando todo baja, no bajar também. Então o Marcelo não precisa ser muito otimista também não, né, Marcelo? O Paulo do Centro Cívico, Olavo, ele pergunta: o senhor, sendo romanista, papista, teme mais o comunismo ateu ou a teocracia islâmica? Eu não sou nem romanista nem papista, tá certo? Eu, hoje em dia, sou mais, vamos dizer, embora seja católico, eu sou mais um confessional, porque hoje é difícil você encaixar, vamos dizer, a sua fé religiosa num sentido organizacional. Tamanha a quantidade de mentiras e confusões que estão por aí. Você chega no Vaticano, o Vaticano é uma espécie de PT, você já não sabe mais em quem você pode confiar.
tanta mentira que tem para um lado e para o outro. Tá, né? Então, eu sou radicalmente contrário a qualquer tomada de posição de uma igreja cristã contra as outras. Eu não aceito nenhum cristão falando mal da igreja cristã dos outros. Se você é católico e vem falar mal do protestante, não fale para mim, porque é uma coisa assim que é uma coisa que realmente mexe comigo. Tá certo? E aí eu vi assim, é Dr. Jekyll e Mr. Hyde, entendeu? Quer dizer, eu sou ouvir o incrível Hulk. Você vai começar a falar, eu vou começar a ficar verde, tá certo? E pode acontecer algum desastre. Não faça isso. Se você é protestante e falar mal de católico para mim, aliás, de religião nenhuma, não venha falar mal de religião para mim. Não fale mal de islamismo, não fale mal de judaísmo, não fale mal de budismo. Ou seja, vê se te enxerga. Todas estas religiões, todas elas têm algum fundo, alguma origem extra-humana, divina, misteriosa, e nós temos que aprender a respeitá-las. Tá certo? Agora, o restante da pergunta era... Já que eu sou romanista, isso vai explicar que eu não sou romanista nem papista. O que você mais teme? O comunismo ateu ou a teocracia islâmica? Hoje em dia é a mesma coisa. Você não sabe que eles andam de mãozinhas dadas? É exatamente a mesma coisa. Olha, quem conseguiu juntar toda a porcaria universal foi um ideólogo russo chamado Alexandre Dugin, que inventou o nacional-bolchevismo. Se vocês não leram Alexandre Dugin, você não entende o que está acontecendo no mundo. Porque o nacional-bolchevismo é a ideologia dominante hoje, que junta comunismo, fascismo, fundamentalismo, radicalismo islâmico, antissemitismo, anticapitalismo. Toda a porcaria vale tudo para derrotar os Estados Unidos. E é isso que funciona. Então o problema é falar especificamente do comunismo. Bom, o comunismo se livra do comunismo, vê o radicalismo islâmico atrás. Esta é uma espécie de... que nem aquele negócio que tinha no Agente 86. É a caos. O Alexandre, você lê o Alexandre Dugin, você fala, olha, a ficção virou realidade, a piada virou realidade. Esse nacional-bolchevismo é a caos. É tudo o que não presta contra o único regime que presta no mundo. Porque esta que é a verdade. A democracia capitalista é o único regime suportável que já criaram. E é exatamente isso que querem destruir. Não é isso? Agora, todas as pessoas que querem destruí-lo, quando chega na hora de escolher, você prefere morar em Cuba ou nos Estados Unidos? Vai todo mundo morar nos Estados Unidos. Isso significa que o sujeito tem uma visão. A visão teórica que ele tem é o contrário da visão real que ele tem na vida. Então ele quer para os outros exatamente o contrário do que ele quer para você mesmo. Para mim, Miami, São Francisco. Para você, né? Havana, Pequim, etc, etc. As pessoas são todas malucas, pô. Né? Vamos lá. A Beatriz do Centro, sobre o governo do Lula, eu não concordo com a posição do senhor Olavo, pois desde que o Lula assumiu a presidência, está investindo pesado nas classes mais pobres. E desde que nasci, de pau, né? nunca ouvi... de pau, exatamente, é isso que a senhora quer dizer. E desde que nasci, nunca ouvi que tanto corrupto está sendo preso. Aonde? Aonde que estão Minha prendendo senhora, corrupto? a senhora não está sabendo de coisa nenhuma. Meu Deus A do céu. corrupção no governo Lula alcançou níveis, tá certo? Que nos fazem, hoje, o PC Farias parece que a gente tem um menino passarinho, era Madre Teresa de Calcutá. Entendeu? Não é possível a senhora achar uma coisa dessa. O PT é a corrupção industrializada, não é mais aquele negócio no varejo, que nem o Collor e o PC Farias. O Collor e o PC Farias eram dois camaradas, agora são todos. A senhora não leu esta semana esse episódio com o pessoal do Correios e mostrando que em todas essas empresas tem um foco de corrupção e que o senhor Zé Dirceu está sabendo de todas, está metido em todas. A senhora nunca ouviu falar do Valdomiro? Quando começaram aquele negócio do Valdomiro, os caras que denunciaram o caso do Valdomiro tinham a ilusão de que com isso iam derrubar o Zé Dirceu. Eu escrevi no Jornal da Tarde um artigo dizendo, vocês não vão mexer no Zé Dirceu, vocês não vão mexer no Lula, vocês não vão mexer nem no próprio Valdomiro. O Valdomiro é, como é que se diz, intocável. O Valdomiro é sacrossanto. O Valdomiro tem mais poder do que a justiça brasileira, do que a mídia brasileira, do que o Senado, do que o Congresso e do que as Forças Armadas. Porque qualquer ladrão protegido pelo PT é assim. O PT é uma societa celeris. O PT é uma organização de corrupção em escala nacional. E isso já foi mais do que demonstrado no caso, desde o governo do senhor Olívio Dutra no Rio Grande do Sul. Você vendo o que foi o governo Olívio Dutra, ali você sabia o que ia ser em escala nacional. Nunca houve tanta corrupção e tanta roubalheira. No momento em que o chefe do PCC, primeiro comando da capital, diz que o ministro da Justiça está no bolso dele, trabalha para ele, e não acontece nada,
A senhora vem dizer que nunca tanto corrupto foi preso? O que é isso, minha senhora? Não sei, brasileiro fala cada coisa que a gente fica besta. Nós vamos continuar aqui, Olavo. Gerson Maciel do Boqueirão. Primeiro, gostaria de deixar meu protesto pelo pouco tempo de programa, porque esse programa é muito bom. Obrigada, Gerson. Segundo, gostaria de saber do senhor Olavo o que ele acha da participação da imprensa em levar a América Latina nesse projeto de comunicação. Isso se dá de forma consciente ou a imprensa é levada através dos partidos esquerdistas? De forma consciente, sim. Quer dizer, a classe... aí precisa de tempo. Precisa fazer um programa inteiro só para explicar isso. Como é que foi, vamos dizer, a conquista da canalística para a causa comunista? Foi um processo que levou mais de 40 anos para ter esse domínio. Quando se fala causa comunista, não quer dizer causa petista. A causa comunista envolve 100 organizações partidárias e dentro desse círculo existe oposição, existe briga. É o que o Lenin chamava o centralismo democrático. Entre eles podem brigar. Tem democracia para eles, não tem democracia para os outros. Tá certo? Mas a classe jornalística está 99% comprometida com isso. Sabe dessas coisas de Folha de São Paulo, oculta de propósito, porque a grande ambição desses jornalistas é ser o serviço de informações do sistema socialista. É ser o SNI, ou ser a CIA ou a KGB do futuro. Eles querem ser agentes de transformação social, ou seja, são agentes do poder. E a função deles é controlar o fluxo de informações. E eu acho que não tem um jornalista no Brasil cujo sonho não é exercer o poder através da torneira da informação, mentindo, escondendo, manipulando. O controle do fluxo de informações é uma coisa tão importante que tem um estudo da IBM, feito já 3 décadas atrás, que provava que você, controlando o fluxo de informações que chega a uma pessoa, você pode produzir uma paranoia. Você produz um quadro paranoico simplesmente graduando a informação. Quer dizer, através do controle da informação, você controla a conduta, mas controla de uma maneira com uma precisão e com uma eficácia extraordinária. Por exemplo, você, através do controle da informação, você pode fazer as pessoas acreditarem em desarmamento civil. Você pode fazer acreditar em Papai Noel, história da carochinha, no que você quiser. Quer dizer, o povo não tem outra fonte de informação a não ser a mídia popular. O povo não lê estudo especializado, o povo não lê documentos originais, não lê fontes primárias, como o historiador. Então, ele tem que se guiar pelo que ele vê na mídia. Ora, a mídia no Brasil é constituída de 5 ou 6 canais e meia dúzia de jornais. É facílimo controlar isso. Não é como nos Estados Unidos, que tem milhões de jornais, cada um dizendo uma coisa diferente, e que ninguém controla aquilo. Aqui é facílimo de controlar. E está sendo controlado já faz tempo. Bom, aproveitando um pouquinho mais a presença da Graça no nosso programa. Vamos desperdiçar. Vamos aproveitar. Graça, exatamente qual é a realidade dos dissidentes cubanos atualmente? Há dissidentes encarcerados pelo regime do Fidel Castro? Alguns deles estão envolvidos em ações terroristas? Veja, a situação dos dissidentes é, como sempre, muito grave. Desde há 46 anos, com essa ditadura, uma pessoa pode ser presa e pegar uma pena de 15, 20 anos ou mais, simplesmente por portar uma declaração dos direitos do homem. Né? Outros podem ser fuzilados por bobagem, porque não é admissível, é crime grave, a pessoa ser contra as regras do regime. Né? Se indispor com Fidel Castro é o mesmo assinar a própria atestado de sentença de morte. Agora, dentro da própria ilha, há dissidentes dentro da própria ilha e dissidentes fora, em outros países. A dissidência interna, ultimamente, tem sofrido muita pressão, inclusive em março, abril de 2002, houve o que se chamou de a Primavera Negra de Cuba, que foi quando foram presos 81 cubanos, entre jornalistas independentes, escritores, economistas, bibliotecários, pelo simples fato de ter uma biblioteca, né, que não é permitido. E, dentre esses, a prisão dessas pessoas foi feita de uma forma... A posse da biblioteca privada é crime. É crime, é crime. Então, muitas dessas prisões foram feitas através de agentes infiltrados dentro das organizações de dissidentes. Por exemplo, a economista Marta Beatriz Roque, que é uma grande mulher, ela tinha, a secretária particular dela era uma agente.
Então sabia de tudo, absolutamente tudo que ela pensava, que ela planejava, que ela falava, com quem se comunicava, quais eram os propósitos dela, então ela sabia tudo. E quando Marta foi presa no julgamento, eu não sei como aquela mulher suportou, inclusive porque ela é hipertensa. Enfim, ela quando estava lá no julgamento, aparece a secretária dela, ela julgando que a pessoa ia lá para defendê-la, e não, era acusação, e ela disse na cara da Marta, eu era agente o tempo inteiro, eu estava ali com esse objetivo. Então, quer dizer, a situação é gravíssima. Os dissidentes estão morrendo dentro das prisões, eles são torturados diariamente. Agora... não é tortura de brincadeira. Não é tortura de brincadeira, é tortura mesmo. É paulada mesmo, tá entendendo? É tortura mesmo, por exemplo, de dar alimentação podre, de negar remédio, negar visita, de espancamento, de botar presos comuns junto com preso político para que eles espanquem mesmo. Teve uma coisa bárbara, uma notícia que eu recebi há 2 semanas de um preso político que chegou ao extremo do desespero de arrancar um olho com uma colher. Ele preferiu isso a ter que suportar aquilo, toda aquela tortura que ele estava vivendo. Então, diariamente eu recebo notícias desse porte, muitas vezes eu vejo aquilo ali e choro, porque eu digo, meu Deus, como isso é possível? E as pessoas sonegarem esse tipo de informação, e o pior, os defensores desse regime, como o seu Chico Buarque, como o seu Oscar Niemeyer, todos são ricos, criminosos que se aproveitam disso apologista a defender de regime coisa. genocida é culpado moralmente de genocídio segundo todas as leis internacionais. Está ouvindo seu Chico Buarque? Está ouvindo seus puxa-saco de Fidel Castro? Está ouvindo seu João Ubaldo, que fica falando mal do Lula agora, quando o senhor assinou em favor de Chaves? Assinar em favor de Chaves é assinar em favor de Fidel Castro. É a mesma Vocês coisa. são todos culpados desse genocídio que já matou 120 mil pessoas, segundo o livro negro da Revolução Cubana que acabou de sair. Agora, ainda tem mais um pouco a acrescentar além disso, que a pergunta se refere se há terroristas no meio deles. Veja bem, os Estados Unidos prenderam uma coisa de uns 3 anos, mais ou menos, 5 espiões que estavam infiltrados lá, inclusive alguns da CIA, infiltrados na CIA, e na verdade eram espiões cubanos. Prendeu legalmente, fez um julgamento, eles estão presos, cumprindo uma condenação legal. Então, o que aconteceu? O Fidel Castro armou um circo de que eles eram heróis cubanos, que estão sendo maltratados, que isso, que aquilo, e fez-se uma campanha mundial em defesa desses homens. Tem campanha na Argentina, tem campanha na Venezuela, tem campanha no Uruguai, e aqui no Brasil também tem campanha em prol... Aqui no Brasil? Eu soube, essa notícia é recentíssima. Sexta-feira, agora, anteontem, sexta-feira 13, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul assinou um manifesto, uma moção em favor desses terroristas que estão presos lá nos Estados Unidos. Ora, esses que foram presos nos Estados Unidos tiveram direito a advogado, tiveram toda a ampla defesa, tiveram cobertura total da imprensa, da mídia, inclusive comunista, e todo mundo se mobiliza para defender os camaradas. Agora, aqueles que estão sofrendo tortura, de mutilação, tá certo? Sem nenhum direito à defesa, dentro de Cuba, esses, ninguém. Esses não tem nenhum Chico Buarque, nenhum Zuenir Ventura, nenhum Luiz Fernando Veríssimo, nenhum João Ubaldo, nenhum Jabor que vai defender essa gente. Onde é que nós estamos? Nós estamos perdendo totalmente o senso moral, nós estamos virando monstros. Quer dizer, a sua afeição por esses regimes é tanta que você não pode enxergar a realidade. Não é capaz de fazer uma comparação? Não tem coração, você não tem alma, você não tem consciência. Até onde vai isto? Né? Agora, a verdade é a seguinte, sem apoio de organização comunista, a carreira de Chico Buarque teria ido para o brejo há muito tempo. É verdade. E dessas outras pessoas também. Então, é sim um simples caso de corrupção. Vamos lá. Vamos continuar então. Então, como é que a senhora classificaria a atuação dos dissidentes cubanos no exterior? Figuras como Carlos Montaner, Armando Valladares, por exemplo, eles exercem alguma influência junto à opinião pública internacional sobre a situação em Cuba? Veja, são duas situações, são duas pessoas com conceitos e com estruturas completamente diferentes. O Carlos Alberto Montaner é um economista, escritor, e que vive na Espanha, aliás. Ele tem um site, ele é liberal, tem um site, pertence a um partido liberal, e ele é um ex-preso político, mas que teve uma passagem muito curta pela prisão. Através de certos mecanismos não muito bem explicados até hoje, ele conseguiu ser deportado pelo próprio Fidel e conseguiu refazer a vida dele. É uma pessoa louvável, ele tem
bons propósitos, eu não posso A família absolutamente... dele tem amizade com o Fidel, com a família do Fidel. Eu não... Deve ter amolecido para ele, para ele ir Deve embora. ter tido alguma coisa, entendeu? Eu não condeno, assim, 100% o Carlos Alberto Montaner, não. Mas, enquanto que o Armando Valadares, ele foi preso porque, veja só, a prisão dele, em que circunstâncias se deu? Ele era funcionário do Estado, ele pertencia ao partido e tudo mais. Isso foi bem no princípio da ascensão, quer dizer, ascensão não, da tomada do poder, né, da ditadura. E começaram a distribuir nos birôs, era para ser colocado no birô de cada funcionário público um adesivo dizendo que era a favor da Revolução. E ele, como um cristão fervoroso, ele não admitiu aquilo porque ele disse: eu não sou comunista, não apoio o comunismo, eu não quero isso no meu birô. Foi o bastante para ele ser preso por uma condenação de 22 anos. Foi preso só por isso, nada, absolutamente. A queixa era essa, o crime era esse. Foi recordista de prisão política no mundo, 22 anos na cana. 22 anos de torturas tão inimagináveis que chegou ao ponto de ele ficar paraplégico por conta de falta de desnutrição. Ele não se alimentava suficientemente e adequadamente a ponto de ficar paralítico das pernas por desnutrição. Então, ele cumpriu a pena dele e tudo mais, recuperou-se através de tratamentos e foi embora para os Estados Unidos. Então, ele é um dissidente, ele é uma das pessoas mais notáveis que eu conheço. E lá ele escreve muito esporadicamente, ele escreve para um jornal e às vezes encaminha artigos aqui para o Brasil, que eu sou a tradutora exclusiva dele. É isso que o Chico Buarque gosta. É isso que o Niemeyer gosta. Eles gostam disto. Vocês não têm moral, vocês não têm alma, gente. Nós estamos lidando com monstros, com pessoas que não têm a mínima consciência moral. Haja bonito o regime que faz isso. Apoia, aprova, inclusive assina, como poucos meses depois da Primavera Negra de Cuba, houve o fuzilamento de 3 jovens que cometeram o grande crime de desviar uma barca que fazia turismo interno e tentar encaminhar para os Estados Unidos. Só que eles não conseguiram êxito porque o combustível era pouco, porque ela era só de circulação interna. Foram presos e com um julgamento sumaríssimo de 1 hora para os 3, sem direito a advogado, sem nada, eles foram condenados à morte por fuzilamento como terroristas. No entanto, esses daí, os terroristas das Farc, terroristas do ELN, do Hamas, do Hezbollah, de tudo isso que o seu Fidel Castro congrega no Foro de São Paulo e que seu Lula apoia, não é? Assina dando apoio e confraterniza com essas pessoas, não são consideradas. São insurgentes, são rebeldes, não é? Dão resistência, são movimentos sociais, não é? Como o MST, que é um bando de criminosos, um bando de vândalos, de marginais, não é? Que é o próximo exército, a milícia que está sendo criada aqui, junto com as milícias bolivarianas do seu Chaves. Esse povo que é terrorista, que é criminoso, que faz esse tipo de coisa, não. Essas pessoas idolatram, não. São movimentos sociais, são pessoas que estão reivindicando alguma coisa que elas têm um direito legítimo, enquanto que essas pessoas que cometem o crime apenas porque não concordam com aquele tipo de pensamento, merecem mais e morrer mesmo. Eles assinam aprovando esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa estúpida, uma coisa, para mim, impensável, inadmissível. Entendeu? E aqui no Brasil as pessoas não se dão conta disso, não querem saber. E quando eu falo, ainda dizem que eu estou delirando. Não é? Que eu estou delirando, que isso não é verdade. Enfim, eu mostro lá, eu ponho os sites, eu ponho os links provando tudo isso. Quem quiser ver, vá lá. Está lá, é prova, eu tenho prova, eu não invento coisa. Prova não significa mais nada. Aqui vale mais a opinião do seu Chico Buarque, tá certo? Do que toneladas de documentos. Quer dizer, o Chico Buarque disse, na macacada toda acredita. Agora, se você mostra documento, não quer dizer nada. Então, um país assim é um país suicida. Vocês querem morrer? Vocês vão morrer. Vocês querem o comunismo? Vocês vão ter. Tá certo? Nós já avisamos até onde podíamos. Nós não podemos fazer milagre. Não somos políticos, não somos líderes de coisa nenhuma. Tá certo? Não vejo nem a menor... tem pretensão nem tem política. Pretensão de ser. Tá certo? O que dá para a gente fazer, já fizemos, já avisamos. Missão cumprida. Tá? Não fizemos ainda, né? José Albino de Araucária para o Olavo, guardo dias, horas e minutos para ouvi-lo. Muito Ele obrigado. pediu para você comentar sobre a expressão ópio do povo, mas antes que você comente alguma coisa, que já estamos chegando ao final do programa, o João Batista do Novo Mundo parabeniza o programa, o Olavo de Carvalho pela coragem no que é dito, suas ideias devem ser multiplicadas entre o povo. E, como toda semana, né, Olavo, um monte de pergunta que não foi respondida. É muito simples. Vocês querem tirar limpo esses negócios? Então, desafiamos estas pessoas a debater publicamente comigo.
Né? Vamos ver. Camarada como Chico Buarque, como Luiz Fernando Veríssimo, vamos ver quantos manifestos já assinou em favor desses genocidas. Agora, o senhor vai me mostrar um manifesto em favor de um genocida que eu tenha assinado na minha vida. Mostre isso. Porque, por exemplo, às vezes eu até defendo o regime militar, mas defendo depois que ele acabou. Defendo historicamente. Na época eu estava contra. Tá certo? Quer dizer, eu nunca disse uma palavra em favor de nenhuma dessas porcarias, exceto durante o período dos 18 aos 20 anos que eu fiquei no Partido Comunista, porque acreditava em vocês. Né? Agora, vocês todos, vocês carregam a responsabilidade moral de ter legitimado o governo genocidas. Tá certo? Agora, quando o soldado americano põe uma calcinha na cabeça do iraquiano, os dos direitos humanos, que coisa horrível. Vocês são palhaços ou querem nos fazer de palhaços? Não, é pior, chama de tortura, né? Aqui Chama foi de tortura né? isso. Quer dizer, cortar o braço do sujeito é tortura, botar a calcinha na cabeça dele também é tortura. Então... Não existe mais nenhum referencial. Não tem mais né? referencial. Né? Nada é melhor e nada é pior. Tudo é igual, tá certo? Então, muito bem. Se tudo é igual, tanto faz ser o maior filho da humanidade ou o maior filho da... Já deu tudo na mesma. E dito isto, nós nos despedimos até a semana que vem. Talvez a semana que vem eu ainda não tenha mandado meu primeiro comentário do exterior, mas na segunda semana, se Deus quiser. Até logo, obrigado.